Reflexão da liturgia do 34º domingo do tempo comum, solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Chegamos ao final de mais um tempo e ano litúrgico. Foram 34 semanas do tempo comum, mais outros 4 tempos litúrgicos, Advento, Natal, Quaresma e Páscoa. Somados às festas e solenidades, encerrando esse ciclo com a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, o Cristo Rei, resumidamente falando. Com esse tema, somos convidados a refletir sobre tudo o que vimos e ouvimos na liturgia durante o ano que termina. É hora de saber o que foi mesmo que aprendemos com Jesus durante todo esse ano. A liturgia de hoje resume essa resposta. Aprendemos que Cristo é verdadeiramente Rei. Mas que tipo de Rei? Se soubermos responder corretamente a essa pergunta, estaremos no caminho certo. E poderemos dizer que de fato ficou em nós, como discípulos missionários de Jesus Cristo, algo essencial, pois saber diferenciar Cristo Rei dos reis e reinos deste mundo é fundamental para a nossa compreensão teológica e nossa missão. Pela maneira com que muitos cristãos se comportam, percebemos que não são todos que sabem diferenciar o Cristo Rei que celebramos dos reis que a história produziu. E isso é tremendamente sério, pois sem conhecê-lo verdadeiramente, não podemos servi-lo corretamente. Quando se fala em reis e reinos, talvez a primeira imagem que venha à mente seja a dos reis que conhecemos, dos sistemas monárquicos, reis nos seus tronos, adornados de pedras preciosas, com cetro na mão e coroa de ouro na cabeça, cercado de súditos que os servem. Essa imagem clássica de rei não pode e não deve ser associada ao Cristo Rei, porque ele veio para contestar e inverter esse tipo de rei e reinos, pois comumente esse modelo de reinado é opressor. Assim sendo, temos que ter claro em nossa mente, antes de qualquer outra imagem ou concepção, que o reino de Cristo não é deste mundo, como ele afirma no Evangelho de hoje. Se não é deste mundo, não condiz com os reinos que conhecemos ou de que ouvimos falar. E as leituras de hoje deixam bem claro isso para que não tenhamos sombra de dúvidas sobre o Cristo Rei. Começamos pela descrição do profeta Daniel. Nas suas imagens noturnas ou sonhos, Daniel descreve quem é esse rei que hoje celebramos. Ele não vem da terra como os outros reis. Ele vem das nuvens, ou seja, do céu. Aqui temos a primeira e fundamental diferenciação do Cristo Rei dos reis deste mundo. Enquanto estes vêm através de dinastias, descendência humana, o Cristo Rei vem do alto como Filho de Deus, vem com aspectos humanos, mas é divino. Se ele é um rei divino, seu comportamento também será divino. Muitos divinizaram os reis terrenos, colocando-os em pedestais. Cristo fez questão de inverter esses procedimentos e chegou tão humano, tão simples, que só poderia ser mesmo divino. Somente quem consegue se achegar aos mais simples consegue chegar até Deus. Assim, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Esse rei que veio das alturas e se fez tão acessível, chegou à presença de Deus porque ele mesmo era Deus, diz a profecia de Daniel. Ou seja, ele chegou até perto do ancião e foi levado à sua presença. Assim como professamos a nossa fé, ele desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse Cristo Rei, que
comparamos a descrição feita pelo profeta Daniel, recebeu poder, glória e reino, mas com perseguições. Quem o seguisse, disse ele, receberia também tudo isso, mas também com perseguições. O poder que ele recebeu é o poder serviço. Esse Cristo Rei nos ensina que poder é serviço. Não tem sentido um poder que não exista para servir os que não têm poder. Mostra o Cristo Rei. Assim sendo, ele deu uma grande lição aos seus discípulos quando, durante a ceia, levantou-se, tirou o manto, curvou-se e lavou os pés de cada um, pedindo que eles fizessem o mesmo. Ou seja, que eles servissem na humildade. Quem assim fizesse, seria grande diante de Deus. É triste saber que muitos cristãos ainda não aprenderam essa lição do Cristo Rei. Quantos são os que querem poder apenas para se sentir superior aos outros, para oprimir e se beneficiar com isso, sem se preocupar com os que sofrem? É mais triste ainda quando vemos na igreja pessoas carreiristas que querem poder ou que ostentam poder e para isso usam procedimentos similares aos dos reinos e dos poderosos deste mundo. O Papa Francisco tem chamado a atenção para essas coisas, mostrando que na igreja não deve ser assim. Temos que, a exemplo de Cristo, servir na humildade, sem ostentação de luxo ou riqueza. Não precisamos morar em palácios, ter carros importados ou luxuosos para servir aos pobres. O que se quer dos discípulos de Cristo é que eles sejam como eles, Jesus, simples, acessível, sempre pronto a servir. O profeta Daniel fala nessa primeira leitura que todos os povos, nações e línguas o serviam. Servimos a Cristo quando imitamos suas ações, não como mera representação, mas por conversão, por acreditar que é esse o caminho para o reino de Deus. Os poderes ou reinos deste mundo passam, por maior que sejam, mas o poder de Deus não passa. Esse reino de Cristo que hoje celebramos é um reino eterno. Por isso o profeta Daniel diz: o seu poder é um poder eterno que nunca lhe será tirado. E o seu reino é tal que jamais será destruído. Vimos que na história de Israel todos os reinos tiveram um fim, por mais que esses parecessem eternos. Mas o reino de Cristo não teve e não terá fim. Não terá fim porque não é deste mundo, como disse Jesus a Pilatos quando este o interrogava. Jesus, ao ser interrogado por Pilatos, a primeira pergunta que houve é se ele era rei, o rei dos judeus. Jesus responde com outra pergunta: você diz isso por si mesmo ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Pilatos se irrita, dizendo que não era judeu, ou seja, que para ele pouco importava se ele era rei ou não. O fato era que os judeus o haviam entregado para que fosse julgado, e ele queria saber o que Jesus tinha feito para ser levado ao tribunal. Diante desse questionamento é que Jesus diz que seu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, ele usaria outros meios para se defender, como faziam e fazem os reis deste mundo. Mas não, ele estava ali humilde, desprovido de qualquer defesa humana, pronto para ser julgado e condenado conforme as leis deste mundo, mas sabia que perante Deus ele obteria a vitória. Pilatos não consegue entender e insiste na pergunta a respeito de sua realeza. Jesus simplesmente fala da sua missão, dar testemunho da verdade. Somente isso. Ele nasceu e veio ao mundo para dar testemunho da verdade, e quem estivesse com a verdade estaria com ele. Ou seja, com outras palavras, ele disse que todos aqueles que estavam o julgando e condenando não estavam com ele. Portanto, não estavam com a verdade, eram a própria mentira. Jesus desmascara os reinos deste mundo, os que usam o poder para julgar, perseguir, condenar e matar.
Ele nos ensina, com esse diálogo, a sermos testemunhas da verdade e não temer diante dos julgamentos e perseguições. Todos os que o que seguissem passariam por aquilo que ele passou. Portanto, se buscamos um cristianismo fácil, se buscamos poder na igreja, estamos servindo apenas aos reinos desse mundo e não estamos com a verdade. E quem não está com a verdade não se libertará, pois somente a verdade é que liberta. Enfim, façamos como pede a segunda leitura de hoje do livro do Apocalipse. Sejamos testemunhas fiéis de Cristo, porque ele foi testemunha fiel de Deus. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos e é, portanto, o chefe dos reis da terra, pois não se curvou aos reinos deste mundo. Esse Cristo Rei nos amou de modo incondicional, libertando-nos de nossos pecados através do sangue derramado na cruz. Com seu sangue, ele nos possibilitou participar do seu reino, fez de nós sacerdotes, reis e profetas. Através de nosso batismo e do nosso testemunho fiel como discípulo missionário dele, participamos deste reino e nele adentramos. Nesse dia em que celebramos o dia do leigo, lembramos que todo aquele que recebeu o batismo recebeu uma missão. Portanto, o Cristo Rei do Universo concedeu-nos pelo batismo essa graça, que todos nós possamos viver plenamente o nosso batismo e servir a Deus de modo simples e humilde, como Cristo Rei ensinou. Com tudo isso que aprendemos na liturgia de hoje e no ano que ora termina, adentramos no próximo domingo o novo ano litúrgico e o tempo do advento, preparando-nos assim para o Natal do Senhor e para viver esse reinado que não tem fim. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.